Ô, meu bom, tudo bem, E aí, cara? Luan, beleza? Olha, eu fiz uma besteira contigo semana passada e queria me redimir, parça. Ó, Ó, tá aqui, ó, uma garrafinha aqui de presente, eu espero que você aceite meu pedido de desculpas. eu vou aceitar, cara. Fica tranquilo, mano. Não precisa se preocupar, você tá perdoado. Ufa, Sem ainda bem, problema. cara. Mas eu vi algo parecido essa semana em algum lugar. Sabe onde foi? Onde? Na lição. E aí, gente, sejam bem-vindos então ao vídeo da terça-feira com o título Endireitando as Coisas. Então, para iniciar o vídeo de hoje, gostaria de estar convidando você a estar lendo a Bíblia comigo agora em Levítico 5, o versículo 16, que diz assim, ó: Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa, e o pecado lhe será perdoado. E aí, Mateus, tudo bem? E aí, Luan, beleza? Mais um dia Vamos aqui. lá. Certo, vamos lá, mais um dia. E aqui, ó, cara, endireitando as coisas, a lição comenta alguns pontos chaves que a gente tem que fazer quando nós aceitamos, né, o sacrifício oferecido por Deus em nosso lugar. A gente entende, certo, que a oferta pela culpa aqui também, do mesmo jeito que as outras que a gente conversou também ao longo desse trimestre, também se referia aos sacrifícios de Jesus lá na cruz. Tanto as outras, os holocaustos, a oferta pelo pecado e pela culpa não ia ser diferente. O que a gente tem que fazer então? Quais são esses passos que a lição deixa para nós aí? Bom, Luan, a lição dá 3 passos pra gente. O primeiro passo é confessar o pecado. Você entender que está errado, entender que errou, reconhecer o seu erro é o principal ponto. Porque sem esse ponto você não faz os outros. Você precisa primeiro reconhecer o seu erro. Olha, eu errei e agora eu preciso consertar o meu erro. Perfeito. Reconhecer o seu erro é o principal ponto. O segundo ponto é a restituição. É a restituição para com a pessoa, como a gente comentou ontem, né? É a restituição para a pessoa que você ofendeu ou para a pessoa que você errou, né? Então você precisa fazer essa restituição. E é interessante que na lição aqui, ela fala que essa restituição, ela precisava, era um costume na época do Êxodo, e aí precisava ser 20% a mais daquilo que você pegou da pessoa. Eu li aqui, né, no verso, ó, acrescentará o seu quinto, né? 1 dividido por 5 dá 0,2, ou aí você multiplica 20%. Exato, né? Tem algumas traduções que fala um quinto, né? Algumas que fala 20%, né? Já foi a conversão direta, né? As traduções mais recentes. Então, assim, era meio que não uma obrigação, que acho que essa palavra não se encaixa, mas tinha que ser um costume, né? Você fazer a restituição e uma restituição a mais. Para que você não viesse de novo a ofender ou a errar com aquele irmão. E a terceira coisa era, como a gente falou, a segunda coisa era a sua relação com o seu próximo, e a terceira coisa era o seu perdão para com Deus. Isso mesmo. Quando você faz as pazes com o seu irmão, agora é a vez de você fazer as pazes com Deus. Porque quando você erra com o seu irmão, você também erra com Deus, né? E o terceiro passo era isso, oferecer sacrifício. E aí, relacionado ao sacrifício que nós falamos ontem, né? O sacrifício, né, que eles precisavam fazer era a oferta pela culpa, né? A oferta do cordeiro, né? E assim reconhecer o seu pecado perante Deus, para que Deus assim concedesse o perdão para o pecador. É isso aí. Então, esses passos, minha gente, se você errou com o seu irmão, se acontecia isso aí lá no antigo Israel, com certeza isso aí fica de lição para cada um de nós, né, Mateus? Exatamente. Então, esses 3 passos aqui também servem para nós hoje. Então, primeiro, como ele falou, confessar e assumir seu erro. Segundo, você arrumar as pazes, fazer as pazes com os seus que estão ao seu redor, com quem você errou. E por fim, quando ele terminou de forma aqui perfeita, errou com seu irmão, errou com Deus. Então também tem que se acertar com Deus aí também. Eles fizeram isso no passado, pra gente não muda essa situação. E, meu amigo, infelizmente, eu tinha comentado até isso com outro convidado, que, poxa, eu mesmo, todo o pessoal que fazia o sacrifício, eles tinham que entregar
o melhor do seu rebanho, certo? Então até a oferta pela culpa também não muda. Então o cordeirinho que era entregue, poxa, era o melhor dali, com certeza era o que o ofertante tinha mais cuidado, que ele tinha mais atenção, e você acaba assumindo, né, um laço com os animais. Eu tenho um cachorro em casa, poxa, ia ser doído, velho, pra mim fazer um negócio desse e oferecer o meu próprio animal pra alguém. Como que você, qual é a lição que a gente pode tirar do alto preço que esse carneiro tinha? Como que aquilo ali era a sensação para a pessoa que fazia a oferta, mano? Cara, é interessante que nós temos 2 pontos, né? Nessa época não havia moeda ainda, né? Então Sim. as relações eram de troca, né? Eu quero essa caneca, então eu vou te dar a lição pela caneca. Era Perfeito. relações de troca. E o dinheiro, né, os bens da pessoa, ela era o cordeiro, o gado. Se a gente pega a história de Jó, que é contemporânea ali, o Êxodo, né, a Ele tinha riqueza muitos, dele, né? a riqueza dele é pautada nisso, no gado, Nas nas terras. terras, na vinha que ele tinha, não sei se era vinha, mas plantação, Plantações, isso. né, o gado, os carneiros que ele tinha. Então, nós temos o laço, como você falou, né, o laço que a gente cria com os animais. Porque, querendo ou não, o animal é alguém que muitas vezes a gente cria mais laço até do que com o próprio ser humano, né? E também essa questão do alto custo em relação aos bens, né? Verdade. Então, além do laço, você também perdia dinheiro, né? E você tinha que tirar ali do seu, né, do seu próprio rebanho, dar o melhor carneiro, né, do seu próprio rebanho, né, para que ele fosse entregue a sacrifício, para que o seu pecado fosse perdoado. E é interessante que a lição que a gente consegue tirar disso são as consequências. Quando a gente comete um erro, nós obtemos o perdão, mas nós não estamos livres das consequências. Perfeito. E o cordeiro era como se fosse o alto custo do cordeiro era como se fosse a consequência. Pra pessoa enxergar a consequência, né? que ela Exatamente. fez. Tá vendo? Olha o que você teve que fazer para obter o perdão. Então evite errar, né? Era essa lição que Deus estava tentando passar pro povo, né? Evite errar, porque o carneiro é caro. É difícil você dar um carneiro por causa do laço e também é caro. Então, essas são as consequências do seu pecado. E a gente tem muitas histórias na Bíblia, né, que a gente consegue ver de consequências do pecado. Sim. E eu gosto muito da história de Davi, né, porque a história de Davi é um exemplo das consequências que um pequeno pecado pode trazer pra gente. É isso aí, minha gente. Então, fica aí a história sobre a oferta pela culpa, certo? Então, estudado sobre essa situação, vamos para o vídeo de amanhã, certo, Matheus? Bora, Tamo junto e até mais. até mais.